Olá, meus vendedores de consórcio, como é que vocês estão? Hoje eu estou empolgado, cara. Eu vou te falar por quê. Eu cheguei numa conclusão absurda aqui e eu vim compartilhar com vocês. Gente, eu atendo centenas de vendedores de consórcio por semana, converso com alguns pessoalmente, minha equipe dá relatório de outro. A gente vê como que o mesmo cliente na mesma cidade, no mesmo estado, como que alguns são muito prósperos, ganham muito dinheiro, vendem muito, como que outros não. A gente tenta ajudar todos, a gente tem treinamentos, a gente tem vídeos, esse vídeo aqui agora, a gente conversa com cada um, faz análise. E hoje eu percebi uma coisa e eu falei, cara, eu tenho que gravar um vídeo para isso, vai ser um vídeo rapidinho, eu espero que ajude muito vocês. Galera, eu tenho um pacote de leads, que são leads mistos, que é o lead de carro e lead de caminhão. Tudo no mesmo pacote, tá? E eu percebi que tem uma galera que compra esses leads e eles vendem muito mais do que o cara que, por exemplo, compra só carro, ou só caminhão, ou só imóvel, tá? E não tem como. Às vezes o cara que vende, por exemplo, que trabalha dentro de uma concessionária, ele é muito engessado, às vezes só pode vender carro, tá tudo bem, às vezes, né, tem algumas vantagens nisso, mais segurança financeira e tal, mas o cara que às vezes consegue vender imóvel, carro, caminhão, capital de giro, o cara às vezes tende a ter mais sucesso e vender mais. Então, nessa semana a gente fez algumas análises com alguns clientes, algumas pesquisas de mercado, e a gente viu uma coisa muito interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. É uma estratégia de venda da forma como você distribui o seu tempo, o seu dinheiro e os seus leads. É uma estratégia de distribuição de leads. O seu lead, ele é o seu tempo, cara. Que nele que você vai ligar, você vai mandar mensagem, você vai bolar proposta, você vai fazer isso aqui tudo para o cliente, para o seu lead, sem expectativa se ele vai fechar ou não. Então a gente entra num funil e a gente tem aqui sempre uma conversão de 7 a 10%. 7% para o cara novo e 10% para o cara mediano, mas aí acima disso tem gente que fecha até mais, 28%, 32%. Mas vamos colocar de cada 100, a gente tem uma expectativa de você fechar 7 vendas, tá? Só que isso aqui são leads qualificados, tá? Porque é o seguinte, por que eu estou falando de funil antes da gente entrar nisso? Se você, por exemplo, malha lista telefônica, você vai ter que fazer 1000 ligações, 1000 não, 2000 ligações, para você ter 100 leads qualificados, ou até mais. Quem já malhou lista telefônica sabe. Quando você vai conversar com um cara frio, você tem que conversar com centenas de milhares para você achar um lead. Então a cada 2000 ligações você vai achar 100 leads qualificados e desses 100 leads qualificados você vai ter 7 vendas, tá? Só que é o seguinte, essa média de 7% ela fica um pouco constante. Então, existe um outro dado que é o tempo que você vai gastar com cada lead. O tempo do lead de carro, ele vai ser diferente do lead de imóvel. O lead de imóvel, a gente aqui da Decade tem um estudo que demora em torno de 20 a 25 dias para você fechar a primeira venda nas suas primeiras negociações de um lead de imóvel. Gente, mas é muito mais. Tem lead de imóvel dependendo da jornada. Quem está no meu curso sabe a jornada de compra do cliente e a jornada de pagamento. Quando o cliente entra na hora de pagar, que ele já tem o imóvel, que ele já tem aquela urgência, quem está no meu curso sabe disso. E quando o cara vai comprar mesmo, pode demorar até 3 meses. Pode demorar até 3 meses para o cara decidir fechar. Então, o que difere às vezes o cara antigo e o cara novo? O cara antigo já tem negociação de clientes de 2, 3 anos, gente. Tem gente que fecha cliente 2 anos depois, 3 anos depois. O cara novo, ele entra sem carteira. Só que é o seguinte, é uma forma de você burlar isso. E mesmo você ser novo, você ter negociações quentes de potencial, que é comprar lead. Ou anunciar na OLX para imóveis. Por quê? O cara da OLX para imóveis, por exemplo, ele é muito mais qualificado. Ou para carro ou caminhão. E eu tenho um vídeo disso no canal, tá, gente? De vídeo OLX para anúncio de caminhão. Então vamos lá, se você compra lead ou anuncia na OLX, você já vai pegar o cara no processo de compra mais rápido, o cara já está decidindo para comprar. Às vezes esse mesmo cliente é o cliente que recebe
o cara mais antigo. O cara mais antigo está lá negociando com ele, ou tem ele numa carteira. Então, se você é um vendedor novo, ou até mesmo um vendedor antigo, vocês podem disputar o mesmo cliente quando você compra leads ou você faz um anúncio pela OLX. Só que é o seguinte, o que eu percebi é o tempo. O tempo de negociação de um cliente de imóvel, ele é um pouco mais longo. E o cliente de carro, caminhão, ele pode ser mais rápido, até por causa da urgência e do valor que é menor. Você pode negociar um imóvel de 400, 500 mil, um caminhão é 20, 30 mil, ou um carro é 20, 30 mil, um caminhão está na faixa de 100, 120. Então, essa estratégia de tempo, ela é muito legal. Tá? Agora vocês vão entender o que eu estou falando, essa volta toda. É o seguinte, o meu pacote de 35 leads de carro, 35 de caminhão e 30 de imóveis, por que ele dá mais retorno para os meus clientes? Eu não estou falando isso para você vir comprar lead não, gente. É para você acordar na sua prospecção. Faça a prospecção dessa forma. Prospecte cliente de carro, caminhão e imóvel. Sabe por quê? Vou te explicar agora, presta atenção. Se você tem em imóveis um tempo, se você tem aqui ó, em imóveis o tempo mais longo, uma faixa de 20 a 25 dias para fechar o cliente quente vindo de compra de leads ou de imóvel LX, o carro aqui, você tem fechamento às vezes em 3 dias. Caminhão, você vai ter fechamento em 10 dias. Então agora você já viu que é óbvio. Parece óbvio agora, mas eu estou cansado de ver caras que compram leads, às vezes 100 leads, 200, 300 leads de imóvel, trabalha esses clientes o mês inteiro, não consegue fechar ninguém. Próximo mês, passa dificuldade. Aí, tá virando o outro mês, ele começa a fechar os clientes do mês antigo. Aí ele vai e ganha dinheiro. Então você tem uma lacuna de ganhos em torno de 60 dias. Você investe para comprar leads ou faz uma captação massiva de leads aqui, você malha os caras durante 30 dias, só vai fechar os caras no começo do outro mês para receber no final desse mês consecutivo. Então vamos supor agora, a gente está em junho, você fez uma compra de leads ou captou cliente em maio, você não fechou o cliente dentro de maio, você vai fechar ele em junho, só que você só recebe em julho. Então se você fez uma inserção de valor aqui em maio, você fica negativo até receber julho. Por isso que tem muita gente, e tudo que eu falo nos meus vídeos a galera sabe que é real, pode colocar aqui nos comentários se você sabe que é real, sempre tem um cara assim, ele ganha 10 mil no mês e 0 no outro. Ganha 6 mil, 15 mil no mês, 2 mil no outro, fica no mínimo garantido no outro, porque trabalha, vende, é um ótimo vendedor, mas a estratégia de venda não está correta. Isso não é só para compra de leads, é para captação também. Que é os caras que mais vendem comigo, é o seguinte, o cara vende carro, mesmo que não é o que põe dinheiro no bolso dele, mas às vezes é para manter a venda ativa, é para manter o ânimo, é para manter a cota no quadro, quem trabalha com metas, vendedor Porto Seguro, Embracon, Magalu, às vezes você compra leads para a sua equipe está muito desmotivada, correndo atrás daquele lead de imóvel, é porque você tem que colocar eles para vender carro, aquela venda diária, uma venda por semana, a equipe fica mais... Sabe a equipe que tem sino que bate? Gente, você pode estar desmotivadaço. O cara fez uma venda, você dá uma ativada. Pode ser uma venda, às vezes, de 20 mil, cara, não importa. A venda do carro, ela pode não pôr dinheiro muito no seu bolso, mas ela põe ânimo em você e na sua equipe. Então faz o seguinte, vende carro, cara. Capta carro, faz anúncio de imóvel, de carro na OLX. Se compra lead, foca em carro também, mas tenha também o caminhão na sua carteira. Eduardo, eu nunca vendi caminhão, cara. Tem um vídeo de venda de caminhão na OLX no canal aqui. Assiste lá, tem até sobre técnica de venda lá. Seguinte, eu não sei, cara, aprende. Porque o caminhão ele tem um intermédio. O caminhoneiro, ele é meio que o cara de implemento e máquina agrícola. Ele usa aquilo para trabalhar. Então, quando ele decide comprar, ele põe na cabeça dele, ele é de extrema urgência, não é frívolo. Ele precisa daquilo. Então, ele vai comprar aquilo e vai ter uma urgência de compra maior. E por último, você também malha ao mesmo tempo imóvel. Aí você fica aqui, ó, carro colocando cota. Coloquei cota, uma cota a cada 3 dias. Caminhão, estou colocando uma cota por semana. E imóvel você pode pôr uma cota por mês. Que às vezes você vai acertar 500 mil. E outra coisa, isso é de extrema importância. Que isso eu aprendi, gente. Sabe por que eu fiquei empolgado assim? Eu aprendi isso com muito custo. Com muito custo. Quando eu vendia consórcio, isso foi em 2016.
E eu, sabe, todo mundo tem essa história. Eu entrei num mês, cara, que o meu ânimo acabou. Zerou. O mês zerou pra mim. Eu era o cara desmotivado. Eu era o cara que ligava pro cliente todos os dias. Eu tinha um cliente bom, aquecido. Eu ligava pro cara, e aí, nós vamos fechar? E aí, você mandou lá? E aí, vamos fechar? Aí eu desligava o telefone e falava, pô, esse cara também só me enrola. Eu ligava, eu ganhava um não, ficava, cara, nó, tá difícil demais. Enquanto isso, o pessoal vendendo. Aí, um amigo meu, graças a Deus pela vida dele, chegou pra mim e falou, Eduardo, você tá tão de olho no bolso do cliente, para colocar o dinheiro dele no seu bolso, ganhar sua comissão, que você está esquecendo de atender. Então, a minha dica para vocês, por isso que eu parei tudo que eu estou fazendo para gravar esse vídeo agora, é o seguinte, cara, se você não tiver uma mente boa, você não consegue vender. Não adianta você malhar cliente de 500, 400 mil de imóvel, sem você ter uma mente para conseguir conversar com o cara, controlar a sua ansiedade, controlar, ser profissional. O Jordan Belfort, e eu tenho um capítulo, eu tenho um vídeo disso da palestra aqui no canal, e eu tenho um treinamento de anúncio ao malho dentro do curso nosso, fala sobre isso. Ele fala que você tem que ser profissional. Você tem que ter um vulcão dentro de você, mas você não explode, porque você é profissional. Então você fica empolgado para negociar, só que você não deixa isso transparecer. Você tem que ser empolgado, você tem que ser visceral. O cliente tem que entender que você está afim de atender ele, que você tem tesão naquilo, que você está querendo conversar com ele, atender ele. Senão não adianta também, tudo bom, você fechar tudo bom, foda-se aí. Fecha, não fechar, não é isso. Fica empolgado, mas se você também tiver com dificuldade em casa, conta atrasada, você não consegue trabalhar. Então às vezes o carro, o caminhão, ou só o carro, se você não quiser, caminhão um pouco mais específico, vai colocar a tranquilidade na sua cabeça. E aí as vendas começam a acontecer. Aí você fica um cara qualificado para trabalhar com imóvel. Gente, imóvel OLX, o bicho está pegando para quem está anunciando lá. Tá assim. Falo isso pelos meus alunos, tá? E olha só, se você consegue captar um cliente de imóvel e você tem cabeça para você trabalhar, você consegue vender. Aí a venda vem. Aí do nada você fechou 1 milhão só em imóvel, carro você fechou outros 200 mil, caminhão mais uns 150 mil. Quanto você vai receber se você fechasse isso? Gente, tudo que eu falo aqui é assim, compartilhando uma experiência para o consórcio melhorar um pouquinho a mais, todos os dias, tá? Porque o cara também que não vende, no outro mês ele fala, vou abrir minha caixa de ferramenta. Quem conhece o que é caixa de ferramenta, coloca aqui nos comentários. Aí no outro mês o cara abre a caixa de ferramenta dele e pronto, sai do mercado. Por quê? O desespero para ganhar dinheiro, assim, porque está passando dificuldade. Mas se você não entender a estratégia, não parar um mês e falar, ó, gente, agora é dia 9, falar, esse mês eu vou fazer exatamente do jeito que o Eduardo falou. Eu falei do jeito que ele falou, meus alunos sabem disso. Separa um mês, não faz do seu jeito, faz desse jeito que eu estou falando. Aí mês que vem, você já vai ver que os resultados vão vir, você já vai conseguir e continuar a sua carreira de forma, sem precisar enganar ninguém, sem vender produto que não existe, com tranquilidade. E o seu cliente percebe isso, tá? Por isso que o cara que vende muito, continua vendendo muito, porque ele tem tranquilidade para falar, para atender, não é um cara desesperado, totalmente ansioso. Gente, o mês está começando, vamos para frente, tá? Vamos para frente que tá vendendo muito, tá muito aquecido o imóvel, OLX, assim, tá fenomenal. Tá bom, gente? Um abraço.